Galera! Hoje vocês vão matar saudades aí, ó, da letra horrível do tio Cris. E a gente vai falar hoje sobre a questão de sistema socialista de governos. Opa, sistema socialista de governo? Como assim? Pessoal, o primeiro país a botar o socialismo como forma de governo foi a Rússia em 1917. Mas como assim, professor? A Rússia em 1917 ela resolve se tornar socialista? Ela resolve implementar o socialismo? Não, vamos tentar voltar historicamente nessa situação. Pessoal, antes de 17, a Rússia ela era administrada e comandada pelos famosos czares. Eram os reis, né, daquela época. Os czares nada mais é do que a palavra César, né? Czar César. O que significa César? Os reis de Roma. E esse poder, essa forma de comando, era um comando absolutista. O que significa isso, pessoal? Um comando absolutista. O rei ele tinha total poder. Ele era considerado um deus. Você lembra aqueles reis lá do tempo da Idade Média, né? Que era absolutista? O cara tinha, o que o rei ordenava era ordenado. Ele era um servo, ele era a mesma coisa que Deus aqui na Terra. Então, esse fator gerava vários atrasos aí para a Rússia naquele período, no início do século XX e principalmente do século XIX. Século XIX, a galera da Europa Ocidental, como França, Alemanha, Bélgica, já tinham passado pelo processo da segunda revolução industrial há muito tempo. E a Rússia estava totalmente atrasada. Era uma economia o quê? Uma economia agrária, com poucos espaços industrializados. O que vai acontecer, pessoal? Com essa situação dos czares no poder, o último czar que nós tivemos na Rússia lá foi Nicolau III, a Rússia era totalmente atrasada perante as questões do restante do continente europeu. Então nós podemos notar aqui, que eu botei aqui com a minha letra feia, alguns fatores que vão gerar a revolta para o surgimento aí de uma revolução, e essa revolução vão pegar os moldes ligados ao socialismo, ao comunismo e vão colocar como a primeira forma de governo socialista do planeta aí. Então vamos lá, pessoal. Rússia do início do século XIX. Pobreza, mais aí desemprego, mais desigualdades sociais e mais opressão. Isso gerou uma revolta popular e essa revolta popular gerou uma revolução. Essa formação aqui, ela está ligada ao socialismo o quê? Ao socialismo científico de Karl Marx. O que Karl Marx pregava? Ó, revolta popular, revolução, aonde as classes trabalhadoras, elas vão o quê? Elas vão tomar conta do poder e automaticamente, quando as classes trabalhadoras chegarem ao patamar lá de cima, vai distribuir a riqueza por toda a população de uma forma igualitária. Então, o marxismo, que é ligado ao comunismo, ele vai ser o quê? Ele vai ser aí o fator determinante para a revolução socialista lá na Rússia, a Revolução Russa aí, a implementação da situação aí do socialismo como uma forma de governo lá em 1917. Então, a partir de 1917, a Rússia, que já havia passado por alguns processos aí externos, tinha participado da Primeira Guerra Mundial, perdeu, tomou um piau bonito aí dos alemães, já tinha perdido guerra para japoneses, ou seja, então o fator da Rússia era bastante complicado. Além dos fatores internos, como eu citei para vocês, tinha esses fatores externos aí. Então a Revolução Russa vem aí substituir uma forma de governo, né? Que era um governo, uma monarquia, e essa monarquia tinha privilégios, gerava aí grandes fatores negativos, e a partir de 1922, através do Partido Operário, que nada mais era do comandado por esse cidadão aqui, ó, Lenin. Pessoal, vamos aí pesquisar quem foi Lenin na história aí da Rússia. Respondendo para vocês quem foi Lenin. Lenin foi nada mais do que o pai da famosa União Soviética, ou seja, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que foram criadas em 1922. Então nós podemos notar, pessoal, eu posso afirmar para vocês que de 1917 até 1991, o que vai acontecer? O socialismo, ele vai o quê? Ele vai imperar lá na Rússia e depois na União Soviética. Nós podemos notar, daquele período da Segunda Guerra Mundial, né, o que acontece? Os soviéticos socialistas, junto com os americanos capitalistas,
Gente, eles se uniram em determinado fator da história. Se uniram por um bem maior aí, que era executar Hitler e acabar com o nazismo. Então, nós podemos notar que naquele período a Rússia já era uma grande potência, né? E ela vai aumentando a sua potência aí no passar da história. Aí a gente sai da Segunda Guerra Mundial. O que acontece pós Segunda Guerra Mundial? Nós temos a famosa Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria, pessoal? Foi uma guerra bipolar, uma bipolaridade. O que é bipolaridade mundial? O que significa isso? Uma ordem bipolar? É uma galera que está bem e outra galera que está mal? Não. Era uma ordem bipolar comandada por Estados Unidos capitalista e a União Soviética ligada ao quê? Ligado aos moldes socialistas aí. Então, nesse período, nós podemos notar que o regime socialista ali, ele sobressaiu. Ele foi um regime, o quê? Ele foi um regime bastante forte na Rússia. Mas, com o passar do tempo, principalmente no período da Guerra Fria, findando a Guerra Fria, final da década de 70, início da década de 80, o que vai acontecer, pessoal? A Guerra Fria é caracterizada por várias corridas. Nós sabemos que americanos e soviéticos, eles nunca entraram em guerra um com o outro diretamente. Mas eles tiveram gastos, né? Principalmente na corrida armamentista, na corrida espacial, que vai gerar gastos gigantescos aí entre essas potências. O molde socialista, a União Soviética, ela investe pesadamente nessa corrida, em corrida nuclear, corrida espacial, e a população, ela começa o quê? Ela começa a sofrer com esses impactos, muito gasto nessas situações e pouco investimento na população. Com o passar do tempo, alguns estudiosos começam a prever que o socialismo ele vai entrar em decadência. O socialismo ele não consegue bater de frente com o capitalismo. A partir de 1985, com um presidente chamado Gorbachev, ele vai começar a fazer o quê, pessoal? Ele vai começar a fazer uma abertura econômica da União Soviética. O que significa isso? Pessoal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aí que abrir a economia, senão vai ficar ruim. Nós vamos ter que aproximar aí do mundo ocidental, nós vamos ter que aproximar do mundo capitalista. E a partir de algum período da história, 1989, queda do Muro de Berlim, e 1991, quebra praticamente total do socialismo, nós podemos notar que a Rússia, ela deixa de existir, a União Soviética, desculpa, ela deixa de existir e volta a se formar a Rússia aí. Vai ser fragmentada, ela vai ser dividida, nações que foram anexadas no período de 22 até o final da Segunda Guerra Mundial vão ser libertas, nós teremos aí os estados satélites, como eram conhecidos, vão ser libertos aí, e nós teremos aí a Rússia, a partir de 91 até os dias atuais, se adaptando cada vez à economia capitalista. Hoje, a Rússia é considerada uma das nações mais fortes do nosso planeta, com uma economia forte, com uma industrialização fortíssima aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esse processo aí da Rússia, ligado ao seu surgimento na União Soviética, né? Ao surgimento da União Soviética em 22, usando aí principalmente as questões da revolta popular, as revoluções ligado ao marxismo, que nós teremos aí durante bastante tempo um regime socialista no planeta. Beijão, galera!